de volta para o 25º dia consecutivo da saga da gravação dos 300 exercícios de direito notarial e registral em apenas um mês. Meu amigo, 25º dia de 30, já vamos agora para 250 questões. Hoje eu vou responder da questão 241 até a questão 250, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos no Distrito Federal e criador do programa Tropa da Aprovação. Mas vamos lá, mais 10 questões para você passar no concurso dos seus sonhos. Vem comigo! Ó, questão 241, prova para tabelião/registrador de São Paulo, feita pela VUNESP. Olha só, o penhor industrial para valer contra terceiros, o penhor industrial para valer contra terceiros constitui-se mediante instrumento público ou particular, registrado no registro de imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Verdadeira ou falsa essa questão? Item certo ou errado? O penhor industrial para valer contra terceiros constitui-se mediante instrumento público ou particular, registrado no RI da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Questão 241 de 300, número 1 de hoje, questão verdadeira, nos termos do artigo 1448 do Código Civil. Anote aí onde você estiver fazendo essas questões, 1448 do Código Civil, está expresso lá. Eu quero lembrar para você o seguinte, que o penhor, ele em regra é registrado no registro de títulos e documentos, no RTD, não no RI. Agora, se eu estiver falando do penhor RIM, como é que é, Paulo? Penhor RIM, penhor rural, penhor industrial e penhor mercantil, aí, combinando 1448 do Código Civil com o 167 da Lei de Registros Públicos, eles serão registrados no RI. Penhor RIM, rural, industrial e mercantil serão registrados no RI. Agora, demais penhores nós vamos registrar no títulos e documentos. Beleza? Essa foi a questão número 1 de hoje, 241 do desafio. Vamos embora. Questão 242 de 300. Vem comigo. A questão 242... ela vai versar sobre emancipação, assim como a questão número 243. E ambas foram cobradas no concurso da VUNESP, concurso para tabelião/registrador do Estado de São Paulo. Vem comigo. A 242 é assim: a emancipação legal, lembre-se que nós temos emancipação legal, emancipação voluntária e emancipação judicial. Ele está falando da legal. A emancipação legal necessita, para produzir efeito, de seu registro no livro E do oficial de registro civil das pessoas naturais do primeiro subdistrito competente. Só mais uma vez, a emancipação legal necessita, para produzir efeito, de seu registro no livro E do oficial de registro civil das pessoas naturais do primeiro subdistrito competente. Verdadeiro ou falso? 242? Falso. Cuidado, querido. Se eu estiver falando de emancipação voluntária, que é aquela concedida pelos pais, e se eu estiver falando de emancipação judicial, que é aquela concedida pelo magistrado, queridão, nesses dois casos eu preciso registrar, ok? Eu registro a escritura de emancipação ou registro a sentença judicial. Perfeito? Aí a emancipação passa a valer. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se eu estiver falando da emancipação legal, repete comigo aí, da emancipação legal, aí não. Aí eu não preciso registrar em lugar nenhum, ok? Queridão, deixa eu te falar uma coisa. Exercício de emprego público efetivo, emancipação legal, independe de registro. Casamento, emancipação legal, independe de registro. Colação de grau em nível superior, emancipação legal, independe de registro. Economia própria, o cara já ganha aí 3 salários mínimos,
tem com 16 anos, emancipação legal. Nesses casos, independe de registro. Ele colocou que o livro é para dar uma enfeitada, ok? Então, emancipação voluntária e judicial, aí sim, essas são registradas no livro E. Mas a emancipação legal, de jeito nenhum, não vai a registro. Se ligou? Então vamos lá, questão 243 de 300, ainda falando sobre a emancipação legal, ainda no concurso de São Paulo. Veja, a emancipação legal, 243, a emancipação legal independe de assentamento específico no registro público, produzindo efeito desde logo, a partir do ato ou fato que a justifique. Verdadeira ou falsa? Verdadeira, pelo que eu acabei de falar, né? A emancipação, quando é a legal, ela independe de assentamento específico no registro público, produzindo efeito desde logo a partir do ato ou fato que a justifique. Se ligou? Então, essa foi a questão número 243 de 300, a número 3 de hoje. Vamos para a questão 244, que é bem interessante, que fala sobre antecipação de legítima, fala sobre doação, coisa bem interessante. Olha só, veja, prova para tabelião do estado de São Paulo, questão 244 de 300. Júlio, olha só, Júlio, casado sob o regime de separação de bens com Maria, Júlio, casado sob o regime de separação de bens com Maria, pretende doar a seu primogênito, filho mais velho, imóvel particular seu. Nesse caso, o tabelião deverá dispensar a autorização de Maria, que é a esposa, e a anuência dos irmãos de Júnior. Questão verdadeira ou falsa? Júlio é casado com Maria na separação de bens. Beleza? E ele pretende doar a seu primogênito, filho mais velho, o imóvel particular seu. Nesse caso, o tabelião deverá dispensar a autorização de Maria, tá certo? E ele deve também dispensar a anuência dos irmãos de Júnior. Sim ou não? Sim, perfeitamente. Ué, Paulo, pode dispensar? Pode, sem dúvida. Querido, é que nesse caso nós vamos ter lá no futuro a colação, que é o desconto dessa antecipação a princípio que o pai dele fez, da antecipação de legítima. A propósito, pessoal, pelo brilhante texto produzido, eu quero ler para vocês o comentário de Marta Elias Eldebes, tabelião do estado de São Paulo. Eu quero ler o comentário dela sobre essa questão. Acompanha comigo a brilhante Marta Elias falando sobre essa questão. Olha só, ela diz assim: consoante o artigo 544 do Código Civil, a doação de ascendente a descendente, ou então de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Perfeito? A doação que eu faço para o meu filho ou para o meu cônjuge é nada menos do que adiantamento de herança. E trata-se de doação colacionável, segundo Marta Elias. Trata-se de doação colacionável. É uma doação que será descontada no momento da legítima. Trata-se de doação colacionável, chamada assim porque importa em adiantamento de legítima. Então, quando você doa para seu filho, diferentemente de quando você vende, quando você doa para seu filho, você está fazendo um adiantamento de legítima. Beleza. Em regra, qualquer doação, continua Marta Elias, em regra, qualquer doação feita pelo pai ao filho ou por um cônjuge a outro, deve ser colacionada. Vale dizer, descontada do donatário, descontada de quem recebeu. Chamou agora para a herança, os filhos vão dividir. Aí os que não receberam adiantamento de legítimo vão dizer assim: opa, peraí, vamos dividir aqui os carros, vamos dividir as casas, mas não se esqueça que você recebeu do papai aquela casa no Lago Sul. Então, nós vamos descontar no momento aqui da divisão, se é colacionar, nós vamos descontar aquilo que você recebeu do papai quando ele ainda era vivo. Se ligou? Então tá.
Em regra, qualquer doação feita pelo pai ao filho ou por um cônjuge ao outro deve ser colacionada, vale dizer descontada do donatário, incluindo-a no seu quinhão por ocasião do inventário do doador. A finalidade da colação é igualar a legítima dos descendentes e do cônjuge sobrevivente. Essa doação consiste em ato jurídico perfeitamente válido, devendo o tabelião dispensar a anuência dos outros descendentes e do cônjuge, diferentemente do que ocorre na venda, agora não é doação, na venda de ascendente para descendente, que impõe a exigência de autorização dos demais descendentes, justamente porque não ocorrerá colação. Na doação, a lei dispensa a autorização dos descendentes. Na doação, a lei dispensa a autorização dos descendentes do doador, porque no futuro as legítimas serão igualadas. Essa dispensa, entretanto, não pode ser presumida, devendo constar expressamente na doação. Além disso, o bem doado deve corresponder à parte disponível do patrimônio do doador, pena de nulidade da doação. Perfeito? Então, esse é o comentário aí da gloriosa Marta Elias. Beleza? Então vou avançar aqui, queridos, para a questão 245 de 300, questão número 5 de hoje. Vem comigo, vem. Ó, ainda prova de São Paulo, VUNESP, concurso para cartório, diz assim: com relação ao testamento público, assinale a alternativa correta. Com relação ao testamento público, na verdade esquece essa alternativa correta. Com relação ao testamento público, julga os itens. Vamos lá. Com relação ao testamento público, pode ser feito por menor púbere. O testamento público pode ser feito por menor púbere. Lembrando que o menor púbere é aquele que tem 16 ou 17 anos. Me diga aí. O testamento público pode ser feito por menor púbere, questão tranquila. Basta lembrar do 1860 do Código Civil, questão verdadeira. O testamento público pode sim ser feito por menor púbere. E ponto final, escolha política do legislador, ok? 1860 do Código. Beleza. 246 de 300, número 6 de hoje. Diz assim, ó. Com relação ao testamento público, julgue esse item. Ao cego só se permite, olha só, ao cego só se permite o testamento cerrado. Ao cego só se permite o testamento cerrado. Fala para mim. Ao cego só se permite o testamento cerrado. Questão verdadeira ou questão falsa? E aí? Galerinha, cego não pode fazer testamento cerrado, a questão tá falsa. Veja só, eu preparei para você aqui o seguinte, ó. Grava aí, anote em algum local. Testamento público, ele pode ser feito pelo cego, pelo surdo e pelo mudo. Ele pode ser feito pelo cego, pelo cego, pelo surdo e pelo analfabeto. Quanto ao mudo, a lei silencia. Gente, quanto ao cego, surdo e o analfabeto, você vai lembrar de saque, né? Surdo, analfabeto e cego. Eles podem fazer testamento público. Perfeito? Legal? Agora, falou em testamento cerrado, que é aquele testamento que o cara faz, o próprio cara que lavra, que produz e só leva para o tabelião cozer, costurar e aprovar. Esse aí só pode ser feito, lógico, qualquer pessoa em seus estados normais, e pode ser feito também pelo surdo e pelo mudo. Surdo e mudo podem fazer testamento cerrado, surdo e mudo. Agora o cego não pode fazer testamento cerrado. E eu acho que você consegue imaginar um pouquinho por que o cego não pode, né? Fala a verdade. Por que o cego não pode fazer o testamento cerrado? Você imagina o cara lá com o olho fechado produzindo esse testamento. Eu acho que foi uma boa política do legislador proibir o testamento cerrado para o cego. Então, ó, cerrado, cego, CC, não pode.
Cego não pode fazer testamento cerrado, mas o cego pode fazer o testamento público, beleza? Lembrando que o testamento público ele é lavrado pelo tabelião, enquanto que o testamento cerrado é apenas aprovado pelo tabelião, já que ele já chega lá feito, produzido, beleza? Tudo bem. Tanto o testamento público como o testamento cerrado exigem duas testemunhas. É um acréscimo de informação que eu estou fazendo para você aí. Tanto o testamento público como o testamento cerrado exigem duas testemunhas. Se eu estiver falando de testamento particular, vamos exigir 3 testemunhas. Beleza? Show de bola? Então é isso aí. Alguns detalhezinhos para você ficar ligado. Queridão, então essa foi a questão 246. Ao cego só se permite o testamento cerrado. Falso, na verdade o cego não pode fazer testamento cerrado, ele pode fazer o testamento público, ok? Vamos lá, questão 247 de 300, número 7 de hoje. Ao estrangeiro, olha só, com relação ao testamento público, julgue esse item. Com relação ao testamento público, julgue esse item. Ao estrangeiro que não compreende o vernáculo, só se admite o testamento com tradutor público juramentado. Ao estrangeiro que não compreende o vernáculo, língua portuguesa, só se admite o testamento com tradutor público juramentado. Questão 247? Falsa. Na verdade é o seguinte, pode ser tradutor público juramentado ou não havendo, aí é possível que o tabelião indique um. Veja só, comentário de Marta Elias, aqui no belo livro dela, Revisaço de Cartório. Excetuado o testamento público, se qualquer dos comparecentes não souber o idioma nacional e o tabelião não entender aquele em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete ou não havendo na localidade outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento suficiente. Beleza? Show de bola? Isso aí tá pacífico então. Show? Anotou aí? É nóis. Bom, vamos então para a questão 248 de 300, a número 8 de hoje. A 248 é a seguinte. Essa bem tranquila, vai envolver o artigo da besta lá no Código Civil, o 666. Vem, tabelião de São Paulo. Francisca nomeia sua neta Sabrina, de 16 anos de idade, como sua mandatária, com plenos e gerais poderes. Pode-se afirmar que a procuração é válida, porém Francisca não tem como pedir prestação de contas. Verdadeira ou falsa questão? E aí? Francisca nomeou sua neta Sabrina, de 16 anos, como sua mandatária com plenos gerais poderes. Essa procuração é válida, mas a Francisca não pode pedir prestação de contas da sua neta Sabrina. Verdadeira ou falsa questão? Verdadeira, isso é texto seco. Você pode passar a procuração com plenos gerais poderes para um molecão com 16 anos? Pode, só que você não tem como pedir prestação de contas. Beleza? Show? Então, essa foi a 248. Vamos para a 249 agora. E lógico, se você estiver gostando, aperta o botão do curtir e comenta aqui embaixo no YouTube, comenta aqui embaixo assim, ó, a saga dos 300. Comenta aí o que você está achando desse desafio, se você vai comigo até o final. Olha só, questão 249 de 300, a número 9 de hoje. Essa questão é romântica, cobrada também no concurso de São Paulo, questão muito romântica, pessoal, olha só, apaixonante. Olha só, tem um texto todo fresco em cima e aí no final eu vou te dar as opções. Vão ser 4 opções. Olha só, abre aspas. Na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler as opções que ele deu no concurso e vou ler a cabeça da questão. Vai ser melhor para você raciocinar aí. Ó, as opções são certificação digital de tabelião, letra A. Letra B, sinal público. Ó, letra A, certificação digital de tabelião. Letra B, sinal público de tabelião. Letra C, pública forma.
E letra D, selo de autenticidade. Letra A, certificado digital. B, sinal público. C, pública forma. D, selo de autenticidade. Ok? Certificado digital, sinal público, pública forma e selo de autenticidade. Aí a questão é assim, você vai me dizer o que se encaixa, qual dessas vai se referir ao que ele está dizendo aqui, ó. Provém de dispositivo das ordenações. Um desses quatro que eu falei provém de dispositivo das ordenações. Ordenações filipinas, né? E é lançado pelo tabelião em papéis e atos avulsos. O que é daqueles quatro que é lançado pelo tabelião em papéis e atos avulsos? Em papéis e atos avulsos como certidões e reconhecimento de firmas. Não cabe, segundo a boa técnica, nos seus livros de notas, pois isso, segundo deixa entrever Rocha de Siqueira, aberraria da própria finalidade autenticatória da rúbrica. A referência do texto é feita ao quê, pessoal? Sinal público, certificação digital, pública forma, selo de autenticidade. O que ele joga lá no reconhecimento de firma, nas certidões, pá? Gente, sinal público. Sinal público que nada mais é do que a assinatura do tabelião dos substitutos e dos escreventes. Se ligou no movimento? Então cuidado, né? Porque pode cair na prova. Escrevente tem sinal público? Sim, se ele ficou autorizado pelo tabelião para lançar a sua assinatura, sim. Tabelião, titular, o substituto e os escreventes possuem sinal público, que é o quê? Nada menos do que a sua assinatura. Esse sinal público provém de dispositivo das ordenações. Ele é lançado pelo tabelião em papéis e atos avulsos, como certidões e reconhecimento de firma. Não cabe, segundo a boa técnica, nos seus livros de notas, pois isso, segundo deixa entrever Rocha de Siqueira, aberraria da própria finalidade autenticatória da rúbrica, é o que disse Silvio do Amaral. Se ligou? Questão excepcional, né? Então tá, ao invés de ele falar assinatura, ele pode falar sinal público. Então vamos cuidar. Questão 250 para a gente fechar. São, respectivamente, registros de eficácia declarativa e de eficácia constitutiva. Olha só, são respectivamente, registros de eficácia declarativa e de eficácia constitutiva. O registro de interdição e o registro de emancipação voluntária. Questão verdadeira ou falsa? E aí, registro de interdição tem eficácia declarativa? Registro de emancipação tem eficácia... registro de emancipação tem eficácia constitutiva? Questão verdadeira ou falsa? Responde aí. Gente, o registro de interdição tem eficácia declarativa? Sim ou não? Sim, tem eficácia declarativa. O cara, por exemplo, já era doido. Você faz o registro de emancipação, você está apenas declarando, porque já ficou constituído lá atrás. Agora, o registro de emancipação voluntária tem eficácia constitutiva, segundo diz a questão. Perfeito, tem eficácia constitutiva, porque os pais concederam, por meio de escritura pública, emancipação voluntária para o filho, enquanto no registrar não está constituída a emancipação. Perfeito? Então, portanto, essa questão está correta. Lendo ela de novo para você, ela ficaria assim. São, respectivamente, registro de eficácia declarativa e constitutiva, o registro de interdição e o registro de emancipação voluntária. Beleza? Questão verdadeira. É isso aí, galera! Esse foi o 25º dia consecutivo da saga da gravação dos 300 exercícios de direito notarial e registral em um mês. Se você estiver gostando, chama a molecada aí, chama os amigos para poder participar desse desafio. E lógico, não deixe de colocar o seu curtir aí e de comentar aqui embaixo a saga dos 300. Queridão, últimos avisos aqui para você. Olha só que interessante. Se você quiser receber todos os dias esses vídeos que eu gravo aqui embaixo vai ter um link. Aí você pode cadastrar o seu e-mail nesse link. Cadastre o seu e-mail nesse link aqui, que aí todo dia eu mando para você tudo aquilo que eu gravar e todas as novidades que eu quiser passar sobre concurso público para você. Beleza? Ó, e lógico, né, gente? Se inscreve no canal aí. Tem dia que eu não falo, mas pelo amor de Deus, se inscreve no canal aí e ativa as notificações. Beijo no coração, tchau!